Olá a todos. Nós vamos apresentar o trabalho do eixo de recursos naturais do mesoconteúdo Manejo e Conservação do Solo. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, Maiara, Luiz Rodrigo, Caroline e Natália, com o tema Manejo e Conservação de Terras Agrícolas. Nós utilizamos como base o sistema de codificação de solo para capacidade de uso, que é um sistema de armazenamento de informação de maneira conveniente de uma grande quantidade de informação a ser registrada em um pequeno espaço. Ele consiste numa série de letras e números que indicam o valor para determinada característica. Nesse sistema há uma fórmula obrigatória, que é essa que nós podemos ver no slide. Foram estudadas três áreas, área A, B e C, conforme demonstra a figura à esquerda. Foram levantadas a capacidade de uso de cada área através de suas respectivas fórmulas, como está representado do lado esquerdo, da área A, área B e área C. Segundo essa fórmula, a gente identificou as seguintes informações. Área A, profundidade efetiva moderada, ou seja, de 0,5 a 1 metro. Textura superficial média e subsuperficial muito argilosa. Permeabilidade superficial boa e subsuperficial moderada. Declividade de 2 a 5%. Erosões do tipo laminar, ligeira. Fatores limitantes presentes, distrofismo, com mudança textural abrupta e uso atual como lavoura irrigada de milho. Já na área B, foi possível identificar as seguintes informações: profundidade efetiva do tipo profunda, de 1 metro a 2 metros, textura superficial e subsuperficial do tipo argilosa, a permeabilidade superficial e subsuperficial boa, com declividade de 0 a 2%, erosões não aparentes, fatores limitantes presentes como hidromorfismo do nível 3, solo do tipo álico, com o uso atual de lavoura anual de ervilha de vaca ou feijão macassar. Na área C, foi possível identificar o seguinte: profundidade efetiva moderada de 0,5 a 1 metro, textura superficial muito argilosa e subsuperficial argilosa, permeabilidade superficial e subsuperficial boa, declividade de 45 a 70%, erosões do tipo laminar severa frequentes, e os fatores limitantes presentes foi pelegosidade de 1 a 10%, com o uso atual de floresta megatérmica pluvial perennifolia. Nós fizemos uma sugestão de classificação de acordo com a tabela de atributos morfológicos e físicos e fatores limitantes específicos para determinar a classe de capacidade de uso de solo. A área A, ela pertence ao grupo A, classe 3, de capacidade de uso, e são terras cultiváveis com problemas complexos de conservação de solo. Pertence à subclasse E, 3 e 4. A área B, ela pertence ao grupo A, classe 2, de capacidade de uso, que são terras cultiváveis com problemas simples de conservação do solo, e subclasse S, 5. Já a área C, ela é do grupo C, classe 8, de capacidade de uso, que são terras impróprias para culturas, pastagens ou reflorestamentos, podendo servir apenas como abrigo e proteção de fauna e flora silvestre, como ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água. Ela fica incluída na subclasse E1 e 4. Bom, eu vou falar então agora um pouco sobre a atual exploração das áreas em relação ao potencial máximo de uso. Na área 1, como já foi apresentado, ela tem problemas complexos de conservação do solo. Esses problemas são a erosão do tipo laminar, que é aquela mais superficial, e essa é uma erosão laminar ligeira, além de alguns fatores limitantes, como o diastrofismo, com mudança abrupta de textura. A área B, ela já apresenta problemas simples de conservação de solo, com uma erosão não muito aparente. Além de tudo, ela apresenta fatores limitantes que estão relacionados principalmente ao hidroformismo. Na área C, as terras elas já são impróprias para as culturas pastagem ou por reflorestamento, devido à erosão severa laminar, que também é muito frequente, além de fatores limitantes como a pedregosidade da área. Agora eu vou falar um pouco sobre cada área. Como a gente sabe, a área A ela está classificada no grupo A, na classe 3.
que apresenta problemas complexos de conservação de solo. Ela está sendo usada para a lavoura de milho irrigado. E, no caso da área A, está se fazendo uso da capacidade máxima, de acordo, então, com os parâmetros já estabelecidos pela fórmula e pela classificação. Na área B, ela pertence ao grupo A, classe 2, que apresenta problemas simples de conservação. E, no caso, a área está sendo usada para lavoura anual de ervilha, de vaca ou feijão macassar. Também apresenta a capacidade máxima de uso da terra, estando assim nos limites adequados. Já a área C pertence ao grupo C, classe 8, sendo a terra imprópria para qualquer tipo de cultura, pastagem ou até mesmo reflorestamento. A gente considerou como se ela estivesse sendo sobreutilizada, ou seja, com uma utilização imprópria, já que consta florestas megatérmicas pluviais perenifólias. Então, a gente considerou como se fosse reflorestamento, o que já não se enquadraria como adequado para exploração. Agora vamos falar sobre as possíveis práticas conservacionistas que melhor se enquadrariam às determinadas classificações de solo e uso agrícola da terra. Na área A, pode ser que haja a possível necessidade de correção química do solo. Para isso, seria necessário realizar um estudo da química do solo para determinar quais seriam as necessidades de correção existentes no local. Com relação à cultura implantada, as culturas anuais que já estão em vigor podem ser mantidas, porém, para uma melhor conservação do solo e o maior prolongamento do seu uso no setor agrícola, seria interessante a implantação e consorciação de culturas perenes, junto com as culturas anuais. Isso ajudaria a diminuir os problemas de erosão laminar, que são destacadas como pontos limitantes do uso dessa área. Já na área B, as culturas anuais, como as que estão sendo implantadas, estão de acordo com a classificação dessa área. Porém, por ser uma área que apresenta limitação por ser classificada com hidromorfismo, seria interessante fazer a instalação de drenos artificiais, para que possa então ser implantadas a prática conservacionista da rotação de cultura, aumentando assim a possibilidade de renda do agricultor e aumentando a vida útil de uso agrícola dessa área. Já na área C, encontra-se uma situação excedente de uso, ou seja, não tem mais condições de ser realizado nenhum tipo de atividade agrícola, ou mesmo de reflorestamento. Sendo assim, é uma área que serve apenas para a conservação da vida silvestre. Não tem nenhum outro tipo de prática conservacionista ou tipo de manejo para recuperar essa área. De acordo com o cronograma de planificação que fizemos baseado nas recomendações de práticas conservacionistas, na área A, primeiramente deveria ser feito o estudo do solo para fazer as possíveis correções químicas, seguido do plantio de culturas perenes e, consequentemente, seguida o plantio normal das culturas anuais. Já na área B, primeiro deveria ser feita a instalação de drenos artificiais para melhorar a drenagem da área, mantendo o plantio já existente e como rotação de cultura, sugerimos o plantio de milho. Já na área C, como dito anteriormente, não tem nenhum tipo de prática que possa ser aplicada para recuperar as condições de uso agrícola da terra. Por fim, chegar às considerações de que a necessidade da compreensão das classificações de uso do solo é fundamental para poder fazer o uso correto da terra e de todo o seu potencial agrícola. Alguma das nossas referências em qual nos baseamos, e muito obrigado.